Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1, sobre o último fim de semana em que Max Verstappen vence esse ano, né? Porque tá difícil ter a expectativa de algo diferente acontecendo, né? Mais uma vez o holandês surpreendeu, ao meu ver, porque a Red Bull não parecia tão bem assim nos treinos livres, mas isso é uma coisa, é uma peça que a Abu Dhabi prega pelo fato de ser nesse cenário da corrida que começa de tarde no pôr do sol e vai terminando à noite, né? Que esse foi a ideia primordial de tentar dar um efeito novidade, né? E isso afeta muito na questão de acerto e corrida. Por quê? Porque quando você está pilotando à noite, né, a temperatura é mais baixa, o ar é mais denso, a temperatura da pista é mais baixa, ela fica muito mais rápida, mas essa questão do ar ser mais denso quer dizer que ele gera mais pressão aerodinâmica, ou seja, o carro está um pouquinho instável mais cedo, na hora que chega à noite ele anda muito mais rápido. Então a Red Bull, acho que já prevendo isso, já sabia o que estava fazendo e por isso consegue a pole com o Verstappen, que na primeira tentativa já acabou com a chance de todo mundo, né? E assim, um surpreendente Charles Leclerc em segundo, porque a Ferrari estava mal o fim de semana inteiro, liderou obviamente o TL1, mas esse sábado, melhor dizendo, até agora, não estava nada legal. E ainda teve a questão da batida do Sainz ontem, né? Porque o Sainz bateu, era dúvida até para correr por causa de teto orçamentário. Assim, tá correndo, mas não parece que o carro tá normal, não. Eu acho que o carro dele deve estar bem avariado, porque, sinceramente, o desempenho do Carlos Sainz muito aquém do que assim, a gente está acostumado dele. Não que ele seja um piloto que vai brigar pela pole e tudo isso, mas não é um piloto para ficar lá em 16º, né? Ainda mais quando o companheiro larga em segundo. E é péssimo esse resultado, né? Porque o Leclerc largando em segundo aumenta as chances da Ferrari de brigar pelo segundo lugar nos construtores. Porém, se a Mercedes pontuar com os dois carros, que é a maior possibilidade, fica complicado lutar contra, né? Vamos ver aí o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se o Leclerc vai conseguir aguentar as pressões da McLaren, da própria Mercedes, vamos ver como é que vai estar o ritmo de corrida, o Pérez vindo de trás de novo, fazendo mais uma recuperação, e a largar acho que da sexta ou quinta posição, só que a volta dele foi deletada por limites de pista. Assim, Pérez sofreu com limites de pista, sim, mas não tanto quanto Logan Sargent, porque olha, eu vou te falar, né? 3 voltas no Q1, 3 voltas deletadas. Você já sabe minha opinião sobre limites de pista, acho um saco. Inclusive até deixa a corrida pior, porque os pilotos passando aquele indo mais na zebra e tudo isso, eles conseguem contornar a curva mais rápido e assim precisam menos da questão aerodinâmica, né? Eles conseguem barrigar. Então você tem os carros perdendo menos tempo fazendo as curvas, mas com os limites de pista você força eles a fazer uma tomada mais complicada, onde depende mais do grip aerodinâmico, e aí o carro de trás sofre mais com isso, né? Ele tende inclusive a espalhar na curva. Antes não, ele já estava espalhando naturalmente, você permite traçados um pouquinho mais alternativos, não chega a ser algo muito absurdo, mas fato é que eu acho sacanagem essa questão de limites de pista tão rígidos como a Fórmula 1 vem colocando. Inclusive a tendência é ficar pior. Eles disseram que estão pegando uma tecnologia espacial para saber de quase maneira atômica quem está passando ou não nos limites de pista. E é curioso, né? Tipo, as duas principais categorias da atualidade, MotoGP e a Fórmula 1, nossa, obcecadas com limites de pista. A coisa chega a assustar de tão chato. A Indy é aquele negócio, tá no cinza é pista, é branco e vermelho, é zebra, não bateu no muro é pista, né? Então assim, eu prefiro muito mais a maneira que a Indy tá deixando as coisas acontecerem, entende? Óbvio que tem hora que a direção de prova tem que entrar, mas é muito chato quando eles ficam interferindo dessa forma, né? Mas aí ficaram de fora Pierre Gasly, o Magnussen, o Bottas, o Joe e assim, e o Sargent, né? Acho que foi essa ordem que ficou de fora, tá um pouco esquisita aqui o SofaScore, mas foi isso mesmo, né? Ficaram esses pilotos de fora, o Sainz em 16º, né? E assim, o Gasly não, o Gasly ficou dentro, né? Que acabou ali, tava em 16º, tá errado aqui o gráfico do SofaScore. Mas no Q2 a gente tem a ordem certa, Daniel Ricciardo em 15º, se ele quer uma vaga na Red Bull, ele tem que começar a dar uma surra no Tsunoda se quiser que isso aconteça, porque o Tsunoda não vai para a Red Bull, as pessoas sabem do que o Tsunoda é capaz, mesmo ele andando bem, é aquele negócio, acho que eles não confiam nele o suficiente para andar numa Red Bull. Agora, o Ricardo levando o pau do Tsunoda não ajuda em nada a situação dele, quando a ambição dele é ir para a equipe principal, né? E assim, né, aquela história, né, se ele tá levando isso do Tsunoda, imagina quando for pro Verstappen, né? Então, é isso que a AlphaTauri, a Red Bull coloca assim em questão, entende? E aí a gente teve também o Albon ficando de fora, a Williams que tinha o melhor carro de setor 1 e setor 2, porém chegava no setor 3, que é o setor mais de baixa, mais técnico, apanhava de uma situação, a misericórdia quanto que a Williams apanha no último setor, é assustador, né? Stroll ficou de fora, Ocon e Lewis Hamilton, não se achou em nenhum momento no fim de semana. Esse carro da Mercedes, o pessoal xingava o W13, que era o carro do ano passado,
mas ele era muito melhor que esse carro atual, né? Porque o W13 no final da temporada passada ele estava rápido, ele estava andando mais na frente, ele estava muito mais próximo, por exemplo, da Red Bull e da Ferrari do que do meio do pelotão. Não é o caso desse carro, né? Óbvio que ele tem ali suas qualidades e tudo isso, mas é um carro bem medíocre e, a meu ver, a batalha por esse segundo lugar dos construtores entre Ferrari e Mercedes nesse fim de semana tem sido muito mediocridade, né? E do Q3 ali, o Verstappen achou essa volta de 1,23,445, voltaço dele. E o Leclerc, esse aí é o melhor piloto de volta lançada da Fórmula 1. O Verstappen é muito bom, inclusive desde 2019, já são acho que 33 poles, uma coisa dessa natureza, é assustador. Mas o Leclerc, inacreditável que ele tira desse carro. Ele colocou essa Ferrari em segundo lugar, não sei como, impressionante. Fez uma volta de 1,23,5, mais rápido que o Piastri, que classificou em terceiro. O Russell classificou em quarto. O Norris vinha numa volta espetacular, mas errou ali na última parcial, né, naquela curva do hotel, e com isso não melhorou seu tempo, ficou com 23,8. O Tsunoda ficou em sexto, o Alonso em sétimo, o Hülkenberg em oitavo, o Pérez ficou na nona posição, ele tinha marcado o quinto tempo na hora, porém extrapolou limites de pista na curva 1. Eu acho que assim, a gente deve ver o limite de pista, ele deve ter passado isso aqui, ó, isso aqui da linha branca. Eu acho muito chato, né, que você vê lá a imagem do Sainz, que parece que o cara levou uma baita de uma vantagem, cortou caminho, né? Lembra quando você joga Fórmula 1 2011? Eu não sei se Fórmula 1 de hoje são assim, né? Mas, cara, pra você levar aquelas punições de cortar caminho, o esforço que você tinha que fazer era muito grande. Pra ele, zebra era pista, né? Então, assim, chama muita atenção isso, né? Chama bastante atenção como tá chato isso. E, assim, tem algumas brigas restantes, mas acho que, por exemplo, a McLaren vai terminar à frente das Aston Martin. Esse fim de semana a McLaren está melhor e, de novo, se beneficia de ter dois pilotos mais próximos, né? Por mais que o Piastri tenha devido em ritmo para o Norris durante boa parte da temporada, ele está mais próximo do Norris do que o Stroll está próximo do Alonso, né? E assim, há uma batalha também pelo P4 do Mundial de Pilotos, né? O Sainz está com 200, acho que o Alonso também, tem o Norris e também tem o Charles Leclerc, né? O Leclerc, inclusive, se permanecer, acho que as posições que estão no momento, ele fica na quarta posição no Mundial de Pilotos e acho até uma justiça. Tudo bem que o Alonso merecia talvez mais pelo que ele fez nessa Aston Martin, mas o Leclerc, para mim, é um piloto que teve azar demais na temporada e acredito que ele merece algo melhor. E assim, a gente tem isso formado para amanhã, uma corrida que Max Verstappen deve ganhar com muita tranquilidade se nada acontecer de errado, se não for tocado na largada, né, se não cometer nenhum erro grave. Mas o Verstappen tem sido quase imune a erros, né? Ele vem conseguindo com muita tranquilidade domar o carro, ele é administrado assim de uma maneira extremamente tranquila. Eu acho que os carros da McLaren devem ir para cima do Leclerc. Eu não sei a Mercedes, aí é a grande dúvida. O Pérez também deve começar a crescer na corrida. A classificação do Pérez tem que melhorar se ele quiser algo mais do que um vice-campeonato tão distante do Verstappen para a próxima temporada. Eu sei que o carro é ao gosto do Verstappen, mas ainda assim, né? Tipo, ele tem que fazer algo mais. Inclusive já até fez ano passado. No passado ele largou em segundo, ele ficou próximo do Verstappen, mas esse ano não, né? Esse ano ele ficou mais atrás. Tudo bem, a volta deletada é chata a direção de prova, mas ainda assim, sem a volta deletada era sexto, né? Não é uma grande volta. Então, a ver o que vai acontecer amanhã, a ver como o Lewis Hamilton vai estar amanhã também, que não foi uma classificação nada animadora. Então, o Grande Prêmio de Abu Dhabi encerrando essa temporada 2023, que é totalmente de Max Verstappen. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.